Esse vídeo é o início de uma série onde eu tenho um caderno quadriculado e eu pretendo preencher aí toda a minha parede com desenhos onde vocês podem estar comentando. Essa aqui é a parede e bora começar, pessoal. Esse aqui é o caderno que eu comprei. Foi o que eu achei mais em conta, porque os folha solta vinha menos folha. Eu comecei arrancando a primeira folha, que é onde eu vou começar a fazer. E aqui eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como fazer esse coração, tá bom? Aqui são as medidas, ele tem 24 na horizontal. E aqui eu tô contando a parte de vertical, isso vai te ajudar bastante na parte de você se orientar nos quadradinhos, tá? E aqui na parte de cima, ele tem 34 quadradinhos. Aí eu comecei fazendo a parte de 1, que é a base. Da base até a metade do coração, são 6 quadradinhos que vão assim, ó, gradativamente aumentando. Na parte do 7º quadradinho, aqui, que é essa parte do 7º que eu fiz, a gente vai fazer 4 quadradinhos para cima, ó. Que é essa aí, a parte da coluna do coração. E depois a gente vai retroagir. Então, a gente vai fazer 2 aqui no sentido para dentro, 2 reto, 1 para baixo e 1 no meio que vai fazer o coração. Depois que eu fiz isso, eu venho preenchendo. Eu preferi fazer tudo com canetinha, porque como eu vou usar ele para ser, né, no caso um cenário, uma decoração de parede, eu acredito que quanto mais vibrante forem as cores, melhor vai ficar. E eu já adianto para vocês que essa minha tese fez muito sentido, já que atualmente na minha parede tem um coração e esse coração simplesmente está chamando muita atenção. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas se você for apenas colorir ou deixar no seu caderno, eu acredito que não tem problema nenhum de você fazer isso com um lápis de cor. Mas faz com o que você tem, beleza? Não crie empecilho de não fazer porque, você acha que vai ficar feio. Tenta fazer, porque eu não tava colocando muita fé. E ficou muito bom e eu vou preencher minha parede inteira com desenhos estilo pixel. Eu adorei muito essa coisa pixada, sabe? E aí eu venho preenchendo, eu falo pra vocês que o ideal é vocês começar fazendo igual eu fiz, demarcando, e depois vocês vão pintando. Comenta aqui os desenhos que vocês querem. Eu adianto pra vocês que o próximo que eu vou fazer vai ser a estrela do Mario, que eu gosto bastante. Mas eu achei interessante começar com o coração, porque é um desenho relativamente mais fácil. Venho preenchendo. E agora a gente só falta 3 quadradinhos para finalizar, no caso 2, e agora só falta o último. Depois que eu fiz todo o contorno, eu acho muito mais fácil, porque a gente tem uma visão melhor. Eu comecei preenchendo essa parte de cima com os 3 quadradinhos vermelho, e depois eu venho preenchendo aqui os 3 para baixo. Mas por que você não pintou tudo? Porque tem uma parte do coração que tem o brilhinho, e esse brilhinho são 3 quadradinhos que são posicionados aqui, onde vocês podem ver. Ele é na segunda fileira, né? E é a segundo quadrado depois da segunda fileira. E aí é a única parte que eu tenho que me preocupar. Como eu falei pra vocês, é relativamente bem fácil o coração. A estrela vai ter mais nuance de cor. Aí eu acredito que vai ser um pouquinho mais complexo. Mas aí eu venho pintando toda essa parte, eu vou pintando, gente, bem assim de boa, sabe? Eu tentei ser menos perfeccionista. Na verdade, daqui pra frente, eu me recuso a fazer as coisas com perfeições. Por quê? Porque eu não tô fazendo absolutamente nada por conta de perfeccionismo. Então, as coisas vão ser imperfeitas. Mas eu achei que ficou muito perfeitinho, mas eu não entrei nessa com essa intenção. Depois que eu fiz isso, eu venho recortando. Confesso que de tudo, o que mais deu trabalho foi a parte de recortar, porque não é tão fácil assim, pessoal, recortar a parte pixelada. Então, eu decidi recortar e mostrar para vocês. Eu usei algumas técnicas. A primeira foi cortar uma partezinha, depois eu venho do outro lado e puxo. Fiz isso, mas eu achei que não estava tão funcional assim, ó. Mas deu certo, mas aí à medida que eu fui recortando, eu fui vendo que não tinha muito para onde fugir. Eu fiz aqui assim também, desse jeito, só que desse jeito é muito arriscado você acabar recortando o próprio desenho, sabe? Então, eu acho importante dizer isso para vocês. Então, eu comecei tirando aí esses excessos, que são as partes mais fáceis, vai deixando aí o desenho, né, no tamanho dele mesmo. E aí, a gente vai tirando o máximo de excesso possível e foi isso que eu fiz. Tirei a base, tirei a lateral e agora essa aqui é a última parte lateral, né, que temos.
Aí agora que eu fiz isso, vocês vão ver que a maneira como eu recorto vai ser diferente. Eu venho recortando até mais ou menos a medida que eu quero, aí eu viro o papel, recorto, aí tiro o excesso. Aí eu venho aqui, tiro mais um bloquinho, viro o papel, sem precisar ficar puxando. Porque eu já tava vendo que em algum momento eu ia acabar rasgando esse desenho. Mas se vocês acharem que o de puxar é o melhor, vocês comentam aqui, porque eu posso tentar mais vezes. Mas eu realmente achei desse jeito mais fácil. E aí eu venho recortando com muito cuidado para não pegar no desenho e tiro o excesso. Aqui novamente, vou até um certo ponto, viro a folha e tiro o excesso. E aí, a parte que eu falei pra vocês, né, de ter tirado o excesso, ajudou por conta disso. Porque se o papel tivesse totalmente inteiro, não ia ficar tão bom assim. Aí, aqui também do mesmo jeito, recortei, virei aqui e tirei o excesso. Aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Venho, tiro, pego aqui, vai e vira e tiro o excesso. A única diferença é que do outro lado foi de cima para baixo, aqui é de baixo para cima, mas o método, ele é o mesmo. E aí, quando a gente começa a recortar, respeitando a parte do pixado, a gente começa a perceber o quão bom ficou. Eu confesso para vocês, gente, que recortar assim bonitinho, fica muito legal na parede o resultado final, sabe? Então, quando eu estava recortando aqui, eu não tinha tanta noção. Mas depois ficou muito bom. Outra coisa é que eu achei que ia transferir mais pro outro lado da folha. E, pasme, não transferiu, gente. Eu fiquei pasme mesmo com isso. Eu achei que, tanto que eu cheguei a tirar a folha justamente para não sujar as outras folhas do caderno. Eu vou continuar tirando as folhas, mas eu realmente achei que ia, né, no caso, transferir um pouco. Aqui eu vou tirar esse excesso. Eu sempre tiro o excesso, ó. E depois de tirar o excesso, como vocês podem ver, aqui acabou ficando um pouquinho a mais, eu vou tirar o último quadradinho, que eu acredito que é a parte mais difícil, porque são 3 partes aqui para ser recortada. Mas, como falei para vocês, deu tudo certo. Aí ficou assim o coração, como vocês podem ver. Depois que eu recortei o coração, eu venho pregando, né? No caso, para pregar na parede, eu vou pegar uma fita e vou enrolando assim, sabe quando você pega 2 partes dela que cola, junta e coloca, tipo pra ela ficar dupla face? É isso que eu fiz. Eu tenho um dupla face aqui em casa, mas eu não vou usar a dupla face, porque a dupla face é muito difícil de tirar da parede. E aí eu acho que o Durex é muito bom, porque ele pregou bem. Aqui no vídeo eu vou colocar um no meio, 2 em cima e um embaixo. Mas depois que eu preguei na parede, eu coloquei mais 2 assim no cantinho, porque esse cantinho ficou meio que virado pra cima. Então foram no total 1, 2, 3, 4, 5 adesivos. E aqui eu tô colando e ficou desse jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue com essa série aqui com vocês, comente aqui.